Quem tem desculpa não tem resultados. Conheça as principais desculpas que está te impedindo de ser, fazer e ter tudo o que você merece. Os indivíduos que não alcançam o sucesso apresentam um traço em comum. Conhecem todas as razões para o fracasso e têm o que acreditam ser desculpas incontestáveis para explicá-lo. Algumas são inteligentes, outras justificáveis, mas nenhuma atrai dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou o sucesso? Um estudioso do caráter do ser humano organizou uma lista com as desculpas mais comuns. Ouça atentamente e veja se costuma usá-las. Mas não esqueça que a filosofia que foi apresentada aqui torna todas elas ultrapassadas. Todas começam com um tal de um se. Se eu não tivesse mulher, marido ou filhos, se eu tivesse influência, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse estudo, se eu arranjasse um emprego, se eu tivesse saúde, se eu tivesse tempo, se os tempos fossem outros, se as pessoas me entendessem, se as condições fossem diferentes, se eu pudesse voltar no tempo, se não fosse o que os outros vão dizer, se tivessem me dado uma oportunidade no passado, se me dessem uma oportunidade agora, se outros não tomassem meu lugar, se nada me impedisse, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que eu quero, se eu tivesse nascido em berço de ouro, se eu conhecesse as pessoas certas, se eu tivesse o mesmo talento de outras pessoas, se eu tivesse coragem de falar, se eu tivesse aproveitado as oportunidades, se as pessoas não me irritassem, se eu não tivesse de cuidar da casa e das crianças, se eu conseguisse economizar, se o chefe gostasse de mim, se alguém me ajudasse, se minha família me entendesse, se eu morasse em uma cidade grande, se eu tivesse coragem de começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a mesma personalidade de alguns, se eu emagrecesse, se meus talentos fossem reconhecidos, se eu pudesse tirar férias, se eu conseguisse pagar minhas dívidas, se eu não tivesse falhado, se eu soubesse como fazer, se não estivesse todo mundo contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu encontrasse a pessoa certa para casar, se as pessoas não fossem tão tolas, se minha vida não fosse tão extravagante, se eu sentisse mais segurança, se a sorte não estivesse contra mim, se eu tivesse nascido sob uma boa estrela, se não fosse verdade que o que tiver que ser, será, se eu não tivesse que trabalhar tanto, se eu não tivesse ficado sem dinheiro, se a minha vizinhança fosse outra, se eu não tivesse um passado, se a empresa fosse minha, se as pessoas me escutassem, se, esse é o maior de todos, se eu tivesse coragem de me ver como sou, descobriria o que há de errado comigo e corrigiria. Então, teria a oportunidade de aprender com os meus erros e com as experiências alheias, pois sei que algo não está certo ou já teria chegado aonde deveria estar, se dedicasse mais tempo a analisar minhas fraquezas e menos tempo a inventar desculpas para elas. Inventar desculpas é um passatempo nacional. É um hábito tão antigo quanto a raça humana.
mas fatal para o sucesso. Por que as pessoas se agarram a desculpas? A resposta é óbvia. Elas defendem a própria criação. A desculpa é filha da imaginação. É da natureza humana defender a cria. É difícil abandonar um hábito profundamente arraigado, em especial quando serve de justificativa para as nossas atitudes. Platão tinha em mente essa verdade quando afirmou: a primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza. Ser conquistado por ela é a derrota mais vergonhosa e abominável. Outro filósofo tinha a mesma ideia quando disse: com grande surpresa, descobri que boa parte da feiura que enxergava nos outros era apenas um reflexo da minha própria natureza. Albert Hubbard escreveu: nunca consegui entender por que as pessoas passam tanto tempo criando desculpas para enganar-se e esconder as suas próprias fraquezas. Se usassem esse tempo para corrigir-se, não haveria necessidade de inventar desculpas. Para terminar, gostaria de lembrar que a vida é um tabuleiro de xadrez e o seu adversário é o tempo, um jogador que não tolera indecisão. Antes, talvez você tivesse uma desculpa lógica para o fato de não forçar a vida a dar-lhe o que você pede. Agora, porém, a desculpa perdeu a função, porque você está de posse da chave mestra que abre a porta para as abundantes riquezas da vida. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o dom de criar, na sua mente, um desejo ardente de uma forma definida de riqueza. O uso da chave não é cobrado, mas há um preço a pagar se ela não for usada: o fracasso. Sua utilização, ao contrário, traz recompensas de enormes proporções. A satisfação que acompanha quem conquista a natureza e força a vida a dar-lhe o que pediu. O resultado vale o esforço. Que tal começar e convencer-se? Quem tem desculpa não tem resultados. Trecho do livro Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece.